Olá, pessoal. Quero mais uma vez dar as boas-vindas para você que passa aqui pelo canal e é bom ter você aqui com a gente. Se você está conhecendo agora, eu o convido ou a convido para se inscrever no canal, ativar todas as notificações e aproveitar o nosso conteúdo, aquilo que a gente produz por aqui. Já tem mais de 800 vídeos para você maratonar, com séries diferentes, colunas diferentes, como essa que acontece todas as quintas-feiras, que é uma coluna de história do cristianismo. E para você, quem pediu, você pediu no vídeo da semana passada, tivemos vários comentários com as 5 vias de São Tomás de Aquino, então nós atendemos ao seu pedido, porque o que você comenta aqui tem importância para a gente, nós atendemos ao seu pedido e hoje fazemos esse vídeo para falar sobre as 5 vias de São Tomás de Aquino. Semana passada a gente falou sobre o escolasticismo medieval e o principal personagem do escolasticismo medieval foi Tomás de Aquino, né? E como você falou nos comentários, pediu nos comentários, hoje o vídeo é uma continuidade para a gente falar a respeito das 5 vias de São Tomás de Aquino. Por falar nisso, que tem direcionado as nossas aulas às quintas-feiras é esse meu livro aqui, ó, Entusiasmo e Poder, uma história do cristianismo, que pode ser seu. Você já adquiriu o nosso e-book? E-book é só você adquirir que você começa a ler imediatamente. Pode ser pelo seu computador, pelo seu tablet, pelo seu celular. Você pode imprimir também da forma como você quiser. E aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você adquirir esse e-book completo, com listas, com dicas e muito mais. Vale a pena, não tenha dúvida disso. O que são as 5 vias de São Tomás de Aquino? Esse grande pensador do século XIII, né, da era cristã, ele propôs 5 caminhos para se comprovar, vamos dizer assim, a existência de Deus, ou para se mostrar a plausibilidade, a razoabilidade da existência de Deus, sem necessariamente recorrer à fé, ou recorrer ao dogma, ou recorrer à teologia. Porque, óbvio, né? Se uma pessoa não crê em Deus, os argumentos eclesiásticos, os argumentos teológicos, os argumentos da fé não farão sentido para essa pessoa, porque ela não crê dessa maneira, né? Ela não tem essa fé que nós temos e para a gente faz sentido falar da fé, falar do dogma, da teologia, etc. E aí o Tomás de Aquino propõe 5 caminhos para mostrar que, independente de fé, de teologia, de igreja, é plausível acreditar em Deus e imaginar um ser supremo que está presente na sua criação. Agora, calma. É claro que essas 5 vias elas não são infalíveis, embora Tomás de Aquino tenha sido um pensador original e genial para o seu tempo. Agora, essas 5 vias elas estavam ligadas ao contexto que Tomás de Aquino vivia, que era o século XIII, o auge da Idade Medieval, um período em que não há ateísmo como se conhece atualmente, um período em que sequer haviam outras igrejas, né? Hoje tem até demais, mas na época era uma única igreja medieval. O máximo que Tomás de Aquino conheceu foi os judeus, né? Uma outra religião como o judaísmo, e os islâmicos, que ele escreveu inclusive a Suma contra os gentios, de uma maneira meio apologética e para combater os argumentos muçulmanos. Então, é claro que essas 5 vias faziam muito mais sentido para o contexto intelectual, filosófico que Tomás de Aquino conheceu, já estariam bem superados em alguns momentos para o século XXI, mas isso é óbvio que não dá para cobrar isso dele, porque cada um é fruto do seu tempo, né? Bom, como a primeira via eu considero a mais importante, a mais genial, vou deixá-la por último. Então eu vou fazer um caminho inverso. Vou da 5ª via até a primeira via, tá? A 5ª via, a via número 5 de Tomás de Aquino,
é a via da inteligência suprema. Tomás de Aquino percebe que os seres humanos são seres limitados, imperfeitos, são seres temporais, mas mesmo assim esses seres humanos são seres inteligentes, seres capazes de pensar, de raciocinar, de refletir, de produzir conhecimento, como ele próprio dizia que através do intelecto humano, esse ser humano era capaz de chegar a conhecimentos sobre Deus, inclusive, né? Claro que esse conhecimento ele tinha um limite, mas ele era bastante amplo. E o Tomás de Aquino entende aqui nessa quinta via que essa inteligência, por mais que o ser humano seja limitado, seja criatura, mas a sua capacidade intelectual é tão vasta, tão capaz, tão produtiva, é sinal que esse ser humano revela, reflete, ainda que limitadamente, uma inteligência suprema, uma fonte maior, perfeita, plena, de uma inteligência que o capacita, que o ilumina, que o faz como um ser inteligente, e por isso ele pensa que a inteligência da humanidade é uma evidência de que deve haver uma inteligência plena, perfeita, porque eu tenho uma inteligência, você tem uma inteligência, os outros seres humanos têm. Eu conheço alguns assuntos que talvez você não conheça, você conhece uns que eu não conheço, e assim por diante. E da onde vem a inteligência que reúne todo esse saber, toda essa capacidade? Não pode ser uma inteligência humana, é uma inteligência suprema. Então, essa é a quinta via de Tomás de Aquino. A quarta via é parecida com essa, é a via dos graus de perfeição. Nós convivemos com perfeição, não no seu sentido pleno, mas, ainda que de modo limitado, ela se manifesta no nosso dia a dia de algumas formas. O ser humano conhece o amor, o ser humano conhece a bondade, conhece o perdão, conhece a intelectualidade, e tudo isso são elementos extremamente importantes, elevados, né? Valores indispensáveis, que revelam a perfeição, ainda que do ponto de vista da humanidade, esse ser humano vai conhecendo esses sentimentos e valores de modo cada vez mais perfeito. Hoje ele pratica um amor, esse amor se aperfeiçoa amanhã, depois de amanhã, e assim vai evoluindo, mas ele encontra um teto, por mais evoluído que seja esse ser humano, esse amor, esse perdão, por exemplo, encontra um teto. Agora, se você continuar nesse grau de perfeição, você continuará e chegará a uma perfeição plena, e essa perfeição plena só pode ser Deus, porque o ser humano terá em algum momento um limite, né? Então, a quarta via são os graus de perfeição, e o grau absoluto é a divindade. Terceira via, a ordem dos seres contingentes. Ser contingente é o contrário do ser necessário. O ser necessário é o ser que precisa ser, precisa estar, né? O ser contingente é o ser que não precisa, é um ser que seria dispensável, né? Por exemplo, a natureza, ela existiria sem o ser humano. A natureza não depende do ser humano. Pelo contrário, o ser humano faz até mal para a natureza, né? Para os animais, para os rios, para as árvores, para as florestas, para as fontes de água, para os oceanos. A natureza até agradeceria se não tivesse o ser humano aqui presente nesse cosmos, né? O ser humano é um ser contingente, é um ser que não é necessário, que não é indispensável, mas foi criado por algum motivo. Foi criado, Karl Barth diria que esse ser humano foi criado pelo amor, né, de Deus, que é relacional, e o criou para se relacionar como o restante da sua criação, e por aí vai. E o Tomás de Aquino, ele vai dizer o seguinte, que há uma fonte para essa existência. Há uma fonte, ou seja, se há seres contingentes, é sinal que deve haver um ser necessário.
porque só o ser necessário pode criar o contingente. O contingente que não tem essa necessidade de ser, de existir, ele passa a existir por uma ação de um ser que é maior do que ele, que é um ser necessário. E aí é mais uma via, mais uma plausibilidade da existência de um Deus criador, né? Para a gente continuar, é claro, antes que você se esqueça, já se inscreveu no canal, já deixou seu like por aqui? Faça isso, porque a sua participação é muito importante para o canal. E se você quiser estudar teologia sistemática, bíblica, história da teologia, um curso completo por apenas R$ 29,99, é só ser membro do canal Café Completo, não tem outro caminho para aderir ao curso. E é fácil você fazer isso, acessível, barato. Se você não puder assistir as aulas ao vivo, ainda vai poder assistir ela gravada. Fica disponível por 6 meses. Segunda via é a via da causa e efeito. Você sabe que tudo na vida, tudo na natureza tem um efeito. Esse efeito foi causado por algo, né? Tem uma causa que gerou aquele efeito. E essa causa provavelmente foi gerada por outra causa. Ou seja, se você fizer esse caminho de retroceder, você vai chegar em algum momento na causa primária, na causa inicial, na causa que dá origem a todas as coisas. E no argumento de São Tomás de Aquino, a causa primária é Deus, ele que é o princípio da causalidade, ele que é aquele que causará todos os efeitos que virão posteriormente. E a primeira via é a via do motor imóvel. Nós enxergamos a vida e uma das características principais da vida como tal é que a vida está em movimento. Nós estamos em movimento, a natureza está em movimento. A vida não é estática, a vida não é parada, a vida se move, né? E para a vida se mover tem que ter um motor que faz com que ela se desenvolva, a vida seja gerada, seja mantida, a vida possa dar continuidade, né? A vida possa fazer parte de um ciclo vital que continua a gerar vida, a movimentar vida. E essa causa é a causa do motor imóvel, a via do motor imóvel. Deus é um motor imóvel, ou seja, aquele que move todas as coisas sem ser movido por nada. Ele não tem necessidade de movimento. Não o impede de se mover, caso queira. Mas ele não tem necessidade, como nós, seres contingentes, temos a necessidade disso, né? Mas Deus é a causa que move todas as causas sem precisar ser movido por nada. Isso é muito interessante porque se Deus for movido por nós, seres humanos, ele não pode ser Deus, né? Se Deus é movido pelos sentimentos humanos, ele vai variar todos os dias. Ele será uma marionete, não um ser divino. Mas não quer dizer que ele não se compadeça, que ele não se envolva, que ele não participe. Agora, ele não tem necessidade de se mover. Agora sim, ele é aquele que move todas as coisas sem ser movido por essas coisas que são movidas por ele. Essas são as 5 vias, sinteticamente, é claro, de São Tomás de Aquino. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo. E em breve a gente se vê por aqui com mais vídeos desse canal. Um abraço, te espero por lá.